usando a bomba atômica, a palavra de Deus, contra Satanás. Hoje nós vamos falar sobre isso, usando a bomba atômica, a palavra de Deus, contra Satanás. Como texto básico, eu quero falar sobre Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo usou a palavra de Deus para vencer a Satanás. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, diz que depois que Jesus jejuou 40 dias, teve fome e foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. E a Bíblia diz que quando Jesus chega ao deserto, sendo conduzido pelo Espírito Santo, lá Jesus foi tentado por Satanás. E Jesus, ele venceu essa batalha espiritual, venceu essa guerra espiritual, usando as Escrituras, usando a Bíblia da época, que era o Velho Testamento, as Escrituras. E 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 3, 16, o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Portanto, tanto o Velho Testamento, o Antigo Testamento, bem como o Novo Testamento, é inspirado por Deus. E Satanás, ele se aproxima de Jesus, depois que Jesus estava num deserto, após 40 dias, sem beber, sem comer, em jejum. Ele diz para Jesus: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. E Jesus, ele, no capítulo 4 de Mateus, versículo 4, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus fala para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele estava usando a passagem da Escritura de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que é onde está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Satanás, ele não se sente vencido por Jesus, ele continua nessa tentação, nessa batalha espiritual com Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículo 5, diz que Satanás, ele toma Jesus e leva até a cidade santa e coloca sobre o pináculo do templo e diz: se tu és filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que ele te tome em teus braços e suas mãos, e não tropece em pedra alguma. Quando o diabo ele usa aqui, porque está escrito, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que ele te tome em tuas mãos, e não tropece em pedra alguma, ele está usando a passagem da Bíblia, que está no Salmo de número 91, versículo 11 e 12. Lá está escrito que os anjos recebem ordem de Deus para que tome a pessoa, o servo de Deus, e não tropece em pedra alguma. E no versículo 7 de Mateus capítulo 4, Jesus, ele responde para Satanás usando as Escrituras. E Jesus, ele diz para ele, também está escrito,
não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus dá essa resposta ao diabo, o diabo ele confronta Jesus dizendo: se tu és filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque dará ordem aos teus anjos para que te tomem em tuas mãos e não tropece em pedra alguma. E Jesus responde para ele usando a palavra, a escritura, a passagem que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 16, que diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo ele prossegue nessa batalha espiritual com Jesus, nesse confronto, nessa tentação. E diz a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 8, e diz que o diabo ele toma Jesus, leva a um monte alto da cidade e mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. E diz para Jesus: olha, se você se prostrar e me adorares, eu te darei todos esses reinos do mundo e a sua glória. E Jesus ele responde para Satanás usando uma passagem das Escrituras que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 3, que diz que só ao Senhor teu Deus servirás, temerás e dará culto. E Jesus diz para Satanás: não, porque está escrito, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e servirás. E a Bíblia diz, em Mateus capítulo 4, versículo 10 e 11, diz que depois disso Satanás deixa Jesus e os anjos se aproximam de Jesus e o servem. Portanto, Jesus ele venceu o diabo usando as Escrituras, usando a bomba atômica, as Escrituras, a palavra de Deus. E isso serve como um exemplo para nós cristãos, para que nós possamos vencer a guerra espiritual, vencer a batalha espiritual. Nós precisamos usar, utilizar, manusear a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, a Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Diz que uma das armas espirituais que o cristão deve se revestir é com a espada do Espírito. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 17. E em 2 Timóteo também, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele escrevendo ao seu filho na fé, a Timóteo, ele diz: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós, como cristãos, como povo de Deus, como igreja de Deus, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós devemos ter fome pela palavra de Deus. Nós devemos ter sede pelas Escrituras, pois por meio dela nós iremos vencer as guerras espirituais. Por meio dela nós iremos vencer as batalhas espirituais. Por meio dela, assim como Jesus venceu ao diabo, como está escrito em Mateus capítulo 4, do versículo 1 a 11, assim também nós, fazendo uso das Escrituras, da Bíblia Sagrada, nós iremos vencer a Satanás. Portanto, na batalha espiritual, na guerra espiritual, nós devemos usar a bomba atômica contra Satanás, a palavra de Deus, as Escrituras. Eu convido você para compartilhar esse vídeo e para que mais pessoas possam compreender, entender o que é guerra espiritual e quais armas espirituais usar nessa guerra espiritual. Eu convido você também a estar assistindo os próximos vídeos